meu nome é Patrícia Caran, eu sou médica da Diretoria de Saúde do Tribunal de Justiça de Pernambuco e hoje a gente gostaria de conversar rapidamente com vocês sobre como realizar os primeiros socorros caso você identifique uma situação de parada cardíaca. Hoje já se sabe que a realização da reanimação cardiopulmonar por um socorrista, mesmo que leigo, é extremamente importante e é capaz de aumentar muito a sobrevida dessa vítima, porque a massagem cardíaca ela garante o fluxo de oxigênio e de sangue tanto para o cérebro quanto para os outros órgãos vitais. Então, caso você identifique uma situação dessa de emergência, não hesite. Você deve iniciar o quanto antes as manobras indicadas. Então, uma situação em que você identifique um adulto que subitamente perdeu a consciência e não responde a nenhum chamado, a principal coisa que você deve fazer é pedir ajuda e que seja trazido o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Caso você trabalhe num prédio que tenha bombeiros ou posto médico, são esses profissionais que devem ser inicialmente chamados. Caso contrário, você deve acionar o SAMU através do número 192 ou o Corpo de Bombeiros através do número 193. Então, após solicitar ajuda, você não deve perder tempo. Você deve usar no máximo 10 segundos para verificar se aquela vítima respira ou se tem pulso. E essas manobras são fáceis de fazer. Primeiro, você deve observar o tórax, se existe aquele movimento de elevação e de retorno. Outra coisa que você pode fazer é posicionar a sua mão em frente às narinas e à boca, para verificar se existe fluxo de ar. O pulso, ele pode ser checado facilmente na região do pescoço. Você deve utilizar os dedos indicador e médio, posiciona no centro do pescoço e desliza para um dos lados. Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo podem ser utilizados. Você aguarda ali alguns segundos e verifica se sente a pulsação. Caso você não identifique pulso ou respiração, as manobras devem ser iniciadas de imediato. Não hesite, mesmo que você esteja em dúvida se esse pulso está presente ou não. Porque hoje em dia os estudos já mostram que o prejuízo em não realizar a massagem cardíaca no paciente que está em parada cardíaca é extremamente maior do que um possível risco de lesão que você vai causar realizando a massagem cardíaca de forma desnecessária. Então, a primeira coisa que deve ser feita é posicionar essa vítima numa superfície rígida. Pode ser no próprio chão. A massagem cardíaca não pode ser realizada, por exemplo, num colchão ou em cima de um sofá, certo? A gente precisa localizar qual é o local certo de posicionar as nossas mãos. Tem duas maneiras de fazer isso. Uma delas seria seguir a linha das costelas e existe um ponto médio aqui, onde os dois lados se unem. Quando você encontrar esse ponto, você coloca 2 dedos acima e posiciona a parte da sua mão que fica próxima ao pulso, bem acima desses 2 dedos, certo? Uma mão deve ficar apoiada sobre a outra. Outra forma mais fácil de localizar o local ideal para posicionar as mãos é você imaginando uma linha imaginária que une os 2 mamilos e posicionar as mãos no meio dela. Então, pessoal, são várias questões que devem ser consideradas. A posição correta da mão, os braços esticados, a força adequada que garanta a compressão de 3 a 5 centímetros do tórax, o retorno total dele à posição inicial e a frequência. Isso também é muito importante. A massagem cardíaca não adianta a gente fazer ela nem muito rápido, nem muito devagar. E o recomendado é que ela seja feita numa frequência de 100 a 120 compressões a cada minuto. Eu vou simular aqui para vocês verem como deve ser feito. Como vocês podem ver, esse processo pode ser extremamente cansativo. Então, caso tenha alguém lhe ajudando, quando você cansar, você deve trocar de posição com essa pessoa. Porque se a gente está muito cansado, com certeza a gente não vai conseguir fazer a massagem cardíaca de qualidade. A massagem cardíaca vai ser, então, realizada até que o DEA chegue. Tatiane, sou enfermeira do Tribunal de Justiça e vou demonstrar aqui a utilização do DEA, que é o desfibrilador externo automático. Esse equipamento é projetado para uso por socorristas leigos, certo? Então, qualquer pessoa é apto a utilizá-lo, porque ele é autoexplicativo, ele vai fornecer comandos verbais explicando o que o socorrista deve fazer a cada momento, certo? Então, quando você chegar o DEA para você numa situação de socorro, a primeira coisa que você vai fazer é tirar ele da bolsa, certo? Abrir a bolsa para poder facilitar o acesso ao equipamento
e aos acessórios que nós disponibilizamos, luvas e barbeador. O Tribunal de Justiça possui 3 modelos de equipamento, que funcionam da mesma forma, não há diferença. A única diferença que tem é a disposição dos botões no equipamento. Em alguns equipamentos, você vai visualizar todos os botões assim que você retirar da bolsa. Já nesse modelo, não é assim. Você vai primeiro ligar, apertando o botão verde de ligar e desligar, e a partir desse momento você já vai ouvir os comandos de voz lhe orientando o que fazer. Importante manter o silêncio no local para você conseguir se concentrar nas instruções e seguir o passo a passo, certo? E aí, vem para o passo 2, você vai pressionar e levantar a tampa. Aqui você encontra o eletrodo que vai ser posicionado no tórax do paciente, certo? E vai ouvir as instruções. O passo é fixar os eletrodos no tórax do paciente. No próprio eletrodo, ele vem um desenho indicando o local onde ele deve ser fixado. Caso o tórax do paciente apresente pelos, você deve usar a lâmina que vem dentro da bolsa do equipamento para a remoção dos pelos, para permitir a mais perfeita fixação possível dos eletrodos. E vamos proceder a fixar os adesivos conforme a indicação na ilustração de cada adesivo, eletrodo adesivo. Certo? É fácil de retirar, é só puxar, certo? E aqui, ó, esse aqui fica embaixo da clavícula, desse ossinho aqui, certo? E esse aqui, embaixo do mamilo, do lado oposto. Você vai aguardar alguns segundos para que o desfibrilador faça a leitura do ritmo cardíaco do paciente e identifique se há necessidade de choque ou não. Caso haja a necessidade de choque, ele vai dar um comando verbal orientando você e as pessoas que estiverem em volta a se afastar do paciente, para que vocês também não recebam a descarga elétrica, então é importante se afastar. E aí, após se afastar, pressionar o botão vermelho de choque, certo? Você não precisa ter medo de apertar o botão de choque. Porque o equipamento, mesmo que você pressione o botão de choque, se o paciente não tiver a indicação desse tratamento de choque, o equipamento não vai disparar a descarga elétrica, certo? Então ele só vai disparar o choque se na leitura do ritmo ele tiver a indicação de receber esse choque. Você deve aguardar alguns segundos para que o equipamento faça novamente a leitura do ritmo cardíaco e identifique se há necessidade de um novo choque ou se você deve continuar com as massagens cardíacas. Caso haja necessidade de continuar com as massagens, você vai proceder com as massagens e continuar até a chegada de um socorrista profissional. De uma situação de parada cardíaca, haja, chame socorro e faça conforme as orientações aqui. O equipamento vai proceder às orientações verbais. Não tenha medo, tente controlar o nervosismo e se lembre que a sua atitude vai fazer a diferença em vida ou morte para essa pessoa que está aqui e também para a qualidade de vida posterior.